Olá, artista das resinas compostas, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E eu quero colocar aqui uma pergunta. Por que será que muitas restaurações de resina composta duram, segundo a literatura, até 10 anos ou mais, e outras restaurações de resina composta podem até falhar miseravelmente em menos de 6 meses? Por que será que acontece isso? Olha só, eu recebo muitas perguntas por Messenger, por e-mail, de colegas que têm dúvidas de como usar e em qual situação clínica usar os adesivos dentinários. Olha só, e nessa videoaula aqui eu vou mostrar para você apenas quais são só os três pontos que você tem que prestar atenção, que você tem que entender para você nunca mais errar no protocolo adesivo e assim oferecer o máximo de segurança para o seu paciente e para você, para que suas restaurações de resina composta tenham mais longevidade e tenham mais qualidade. Então vamos agora aqui para a videoaula, que eu quero mostrar para você quais são essas 3 coisas simples que você tem que entender, e entender principalmente que o resultado e a longevidade não está em qual adesivo usar, mas sim a resposta está no substrato, que tipo de substrato que você vai aplicar esse adesivo e qual adesivo que é mais apropriado para cada situação clínica. Então vamos lá agora aqui para o vídeo. Então vamos lá, artista das resinas compostas, olha bem essas imagens aqui. Desse lado aqui, né, a gente tem esmalte, e aqui onde a gente tem o molar, aqui a gente tem uma dentina exposta aqui, né, o ângulo cavo superficial em esmalte, e a gente observa as duas microscopias que mostram bem a diferença entre o substrato de esmalte e o substrato de dentina. São duas estruturas totalmente diferentes e têm que ser tratadas de forma diferente. Então a pergunta que eu sempre faço, ainda hoje, quando eu termino uma restauração, uma faceta de resina composta, será que a adesão que eu fiz vai aguentar o tranco? Vai aguentar o paciente comendo lá o torresmo dele? Será que vai aguentar? Então, perguntas como essa sempre rondam as nossas mentes, porque a pior coisa que pode acontecer, e você sabe, é o paciente chegar depois de algum dia lá, de alguns dias, ligar no teu consultório e falar assim: doutor, sabe aquele dente que você fez semana passada? Você já arrepia só de escutar o início dessa frase, não é mesmo? Então, olha só, hoje em dia são tantos produtos disponíveis que a gente acaba se esquecendo que a resposta para uma técnica adesiva segura muitas vezes não está no produto. Está sim no substrato e como ele deve ser aplicado em cada substrato de forma diferente. Tá? Então o que acontece? Talvez muitos de nós a gente esteja tendo problemas clínicos porque a gente trata esmalte e dentina da mesma forma. Então a solução é o que? A gente entender que quando tem dentina a coisa muda completamente. Tá? Então olha só, um trabalho de 1974 que foi publicado por Scott Lever, ele já demonstrava naquela época e já descobriram que o ácido fosfórico ele desnatura os peptídeos ali da dentina quando a gente tenta remover lá a lama dentinária com ácido fosfórico. E aí o que acontece? Pode ocorrer um colapso das fibras colágenas e falhas e gaps no processo adesivo, tá? Então, outros autores como John Kanka, como o falecido professor Guinnett, já também tiveram outros trabalhos mostrando isso. Isso quer dizer o quê? Que você não pode condicionar a dentina com ácido fosfórico? Você até pode, mas você vai correr um risco do quê? De ter áreas desmineralizadas em profundidade sem o preenchimento do adesivo, tá? E a não ser que você seja muito craque num protocolo de adesão úmida, o que é muito difícil a gente conseguir, e isso está fora do nosso controle. Então olha só, para você ainda entender melhor isso, olha o que disse o criador de tudo isso, dessa adesão dentinária, da camada híbrida. O professor Nakabayashi, em 92, disse o seguinte: a permeabilidade da rede de dentina intertubular desmineralizada, ou seja, condicionado pelo ácido, e a penetração dos monômeros é uma variável crítica na adesão dentinária. O que é essa variável crítica?
Porque se você condiciona a dentina e depois tem que lavar, secar, isso é muito crítico, porque você pode ter o fechamento e o colapso dessas fibras e o adesivo não conseguir penetrar e deixar vários gaps abertos lá embaixo, aonde pode haver uma microinfiltração marginal. E olha só o que disse o professor David Peshley, que é uma das maiores autoridades de adesão da história mundial, né? Olha só o que ele disse: o uso de adesivos e sistemas autocondicionantes elimina vários passos adesivos nos quais erros podem acontecer. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você utiliza um adesivo autocondicionante e não condiciona a dentina, você elimina aquele passo de lavagem e secagem, que é o passo mais crítico que pode colocar a tua resina a perder em médio e até longo prazo. Tá? Então, trocando em miúdos essa parte mais científica e teórica que eu quis passar para você. Olha só, para você não errar, vamos simplificar bem e trocar em miúdos. Siga essas 3 dicas aqui, que são as dicas que hoje, vamos dizer assim, isso pode mudar daqui a um tempo, mas hoje, seguindo esses passos aqui, você pode ter uma certa segurança aí. Então vamos lá. Se você tem um caso onde tem dentina presente na cavidade de um molar, como você está vendo aqui nessa foto onde tem um molar, primeiro condicione o esmalte, do jeito que eu estou condicionando aqui, condicione o esmalte, preserve a dentina, não deixa ácido cair na dentina aqui, e use um adesivo autocondicionante ou universal, tá? Evita usar um adesivo de 2 passos, que é aquele, por exemplo, para você entender, o single bond simples, tá? Ou um adesivo que a gente chama de adesivo simplificado. Prefira o adesivo universal, tá? Por quê? Porque além disso, a maioria dos adesivos universais hoje tem um monômero muito importante para adesão, que é o MDP, tá? O MDP, ele tem a capacidade de ajudar a uma melhora na adesão, principalmente da ligação dele com o cálcio, e também tem trabalhos mostrando que ele tem uma ação naquelas enzimas que muitas vezes, quando você condiciona a dentina com ácido, há uma liberação de enzimas, tá? E essas enzimas, ao longo do tempo, pode haver uma degradação da dentina, e aí facilitar aí para você ter uma menor longevidade aí na sua restauração, tá? Então, prefira nesse caso aplicar um autocondicionante ou um adesivo universal aqui, tá? Então, num outro caso, se por exemplo você tem dentina e um preparo de faceta anterior, como que você pode agir nesse caso, tá? Aqui é uma opinião um pouquinho mais particular. Eu ainda acredito que num caso de faceta anterior, eu ainda condiciono o esmalte, condiciono rapidamente a dentina, só que nesse caso eu prefiro utilizar um adesivo de 4ª geração de 3 passos, que é o adesivo padrão ouro, que tem ali um adesivo hidrofóbico separado. Exemplos de marcas comerciais, por exemplo, OptiBond FL, por exemplo, o Scott Bond multiuso da 3M, por exemplo, o Albond 3 da Bisco, são exemplos de adesivos que tem o bond separado. E o bond não tem solvente na composição, tá? E ele tem a capacidade, então, de fazer um selamento marginal um pouco mais hermético, porque a maioria dos adesivos de frasco único, eles são permeáveis, e quando você tem o adesivo de 3 passos, o adesivo hidrófobo, o bond, ele é um pouco mais forte com relação à permeabilidade. Então, quando você tem uma faceta anterior, preparo, em que existe dentina, tá? Eu gosto de condicionar a dentina, porque eu acredito que aí uma pequena adesão, um pequeno incremento de adesão mais mecânica, inclusive no esmalte e inclusive na dentina, poderia me ajudar, porque muitas vezes a gente tem ali um ponto de estresse em guia anterior, etc. Então eu ainda condiciono esmalte e dentina quando eu tenho faceta anterior, porém eu utilizo um adesivo hidrófobo como terceiro passo, para eu poder melhorar e diminuir esse risco aí do problema da permeabilidade dos adesivos simplificados,
tá? Então, e se você tiver só esmalte presente, aonde você vai realizar sua restauração ou faceta de resina composta? Aqui é o melhor dos mundos. Por quê? Porque a adesão ao esmalte é a melhor adesão que existe. Então, o que você vai fazer? Condiciona toda a superfície vestibular, só tem esmalte mesmo, lava, seca com ar, aqui você não precisa enxugar, não precisa ter cuidado, lava e seca com ar, o mais seco possível e aplica. Você pode aplicar até um adesivo hidrófobo puro, por exemplo, um bonde puro aí. Se você não tiver esse bonde, você pode aplicar um universal, pode aplicar até um adesivo de frasco único, tá? Porém, faça a secagem copiosa aí para você remover qualquer solvente que tenha nesse adesivo mais simplificado. Legal? Então, eu sempre digo que as nossas restaurações têm 2 órgãos vitais, tá? Que as mantém vivas. Um é o coração e o outro é o cérebro, tá? O coração da restauração, para mim, é o ajuste oclusal. E o cérebro da restauração, tá? É uma adesão bem feita. Então, se a pessoa tiver problema no cérebro ou problema no coração, ela tá ferrada, e a nossa restauração também é assim. Então, um bom ajuste oclusal, uma oclusão perfeitinha e uma adesão feita com protocolo e sendo cada substrato tratado de forma adequada, vai te deixar então com uma maior segurança para você e para o seu paciente. Então eu espero que você tenha aproveitado mais esse macete e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna, com um grande carinho aqui do professor Vanderlei, tá bom? Então, eu peço para você, eu encorajo você para que você seja uma pessoa legal e compartilhe esse vídeo aqui para ajudar mais colegas, porque o meu intuito aqui é de te ajudar e eu peço para você que você se junte comigo nessa corrente do bem e compartilhe e marque colegas aí para eles também aproveitarem do jeito que você aproveitou. Legal? Então um grande abraço e fique com Deus.